Olá, meus amigos e minhas amigas que têm acompanhado os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje chegamos ao fim dos comentários do terceiro capítulo, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, onde falaremos a respeito do item 19, que também é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que tem como título Progressão dos Mundos. É muito interessante essa mensagem que nos tira uma dúvida que pode ser muito frequente em meio à situação da qual estamos passando, em que o próprio Santo Agostinho nos traz a respeito dos mundos regeneradores, do qual a doutrina espírita tanto vem falando. Não só a doutrina espírita, mas também percebemos a concordância, porém com outros nomes, de outras religiões que possuem outros credos. Porém, tudo se convergindo para um grande período que se aproxima de transformação, do qual, na verdade, segundo a doutrina espírita, já estamos passando. Muito se comenta, o que é verdade, porque o próprio Cristo nos diz, que esse processo de evolução ele se dá de forma interior, no íntimo de cada um de nós. Porque o próprio Cristo nos diz que o reino dos céus seria construído no nosso próprio coração. E isso constitui, sim, uma verdade. Portanto, esse processo de transição, ele obrigatoriamente terá que acontecer dentro de cada um de nós. Porém, Santo Agostinho aqui nos diz que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Muito interessante, porque aqui também vemos que a progressão material também está inserida na lei da natureza. Basta que observemos o próprio planeta Terra. Ao longo desses, que é o que estima a ciência, 4,5 bilhões de anos, quantas transformações o nosso orbe já não passou. A geologia nos dá notícia de diversos eventos, até chegar na situação da qual nos encontramos hoje. E também vamos observar que a cada modificação física do nosso orbe, dá ensejo com que novas criaturas possam se desenvolver naquele tipo de ambiência. Muitas vezes essas transformações elas são realizadas somente através dos fenômenos de destruição, das destruições naturais das quais conhecemos. Em que Santo Agostinho diz que a própria destruição que parece aos homens o termo das coisas não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Lembramos aqui da frase do grande químico Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Que é o conceito que temos hoje do fluido cósmico universal, que toda matéria é derivada da sua manipulação, da sua transformação. E Santo Agostinho também nos traz uma informação muito interessante. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que ele habitam progridem materialmente. E também nos faz uma analogia que, se pudéssemos acompanhar toda a escala evolutiva de um único orbe, veríamos o quão grande são essas transformações. Basta que vejamos os homens primitivos, a composição física, orgânica desses seres, desses indivíduos, para hoje, comparados com nós hoje, com a nossa fisiologia, com a nossa constituição, vamos perceber quão grande são as diferenças. Portanto, sim, passaremos por um processo também físico de progressão, que
se dará através da grande inteligência cósmica que é Deus. Por isso que devemos nos preocupar sempre com a nossa evolução espiritual, porque a material essa está a cargo de Deus e ele, sem dúvida, fará a parte que o compete. E então, finaliza Santo Agostinho. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Que nos preparemos para essa grande transformação que ora se opera, nos transformando para que possamos atingir o cume dessa felicidade, como nos diz Santo Agostinho. Um grande abraço, até o próximo encontro.